Diga amém. Amém. Diz a poderosa palavra de Deus: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Toma o teu assento, glorificando a Deus. Glorifico a Deus pela vida das minhas 2 irmãs que aqui estão. Convidei todos os meus irmãos que aqui residem com a pé, mas eu sei que às vezes não é possível, né, estar todos reunidos. Mas eu tenho louvo a Deus pela vida da Andréia, pela vida da Dulce, dos meus sobrinhos. Hoje veio aquele, a Alice e o Everton, e veio o Natan e o Enzo, né, os meus sobrinhos. Tenho vários, veio o Cauã também, né? Cauã, meu sobrinho. Tenho vários, e esses foram os que vieram hoje à noite para ouvir uma palavra de Deus. Eu lancei um convite para uns quantos, mas também sabemos que, infelizmente, muitos estão amarrados e acorrentados pelas correntes satânicas. E às vezes não é possível. Uns não é porque não querem, porque às vezes não conseguem chegar aqui. Mas sabemos que Deus tem uma palavra preparada para nós que aqui estamos. Meu nome é Marte, uma saudação, que Deus abençoe a sua esposa. Queridos, é um trabalho da família, e nós oramos a Deus e buscamos que o Espírito Santo ministrasse ao nosso coração uma palavra que falasse acerca da família. E eu quero pregar debaixo de um tema nesta noite: uma família em tempos de crise. Uma família em tempos de crise. Por que, irmão Claudinei, que tu vai pregar sobre este tema? No versículo 1, aonde nós lemos, nós encontramos aqui pelo menos 3 crises. A primeira crise que nós encontramos aqui nesse primeiro versículo que lemos, e sucedeu o quê? Nos dias em que os juízes julgavam. Uma vírgula, quer dizer um tempo. Aqui nós encontramos, irmãos, uma crise espiritual. Por que, Claudinei, uma crise espiritual? Se nós lermos o livro de Juízes, nós vamos compreender que nesse tempo havia uma negridão espiritual no meio do povo. Se nós olharmos o livro de Juízes, nós vamos entendermos que nesse tempo cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Como está escrito no seu capítulo 21 e o seu último versículo do livro de Juízes: naqueles dias cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E quando cada um faz conforme pensa ou conforme acha que é bom, nada de bom acontece. Os irmãos vão de concordar que na obra de Deus, quando todos nós fizemos da maneira que nós fizemos, as coisas vão de mal a pior. Mas quando nós deixamos Deus controlar a nossa vida, Deus se compromete e nos abençoa. E nesses dias em que os juízes julgavam a terra, havia um tempo em que Deus permitia que eles passassem por algumas aflições. Aí eles clamavam a Deus, e Deus levantava um juiz, e este juiz julgava a nação. E enquanto o juiz estava sob o controle, estava julgando a nação, eles faziam o que era bom, o que era agradável ao Senhor. Mas quando o juiz que estava exercendo a função falecia,
O povo então se prostituía, fazia aquilo que não agradava a Deus, se distanciava da presença de Deus. Então eu logo vejo no primeiro versículo uma crise espiritual. E quando nós prosseguimos nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve fome na terra. A segunda crise, a crise financeira. Primeiro, a crise espiritual. Havia uma falta da presença de Deus no meio do povo. E por haver a falta da presença de Deus no meio do povo, então veio agora uma crise financeira, aonde não tinha alimento para o povo saciar a sua fome. Talvez não tinha água para eles tomarem, saciarem a sua sede. Não tinha a presença de Deus para saciar a sua fome, a sua sede espiritual. Então agora veio a crise financeira sobre a nação de Israel. E aqui eu começo a pregar no tema em que nós lemos, visto que um homem de Moab, um homem de Belém de Judá, pegou a sua esposa, pegou seus filhos, pegou a sua família e foi peregrinar nos campos de Moab. Um homem que era de Belém de Judá, um homem que estava na casa do pão, um homem que estava sobre a direção de Deus, um homem que estava debaixo da proteção de Deus. Mas aqui faltou alguma coisa para Elimeleque, faltou a dependência de Deus. E quando falta a dependência de Deus, irmão, quando falta a direção de Deus na nossa vida, tomamos as decisões erradas. E esse homem aqui, a Bíblia não relata que foi dirigido por Deus e sair da casa do pão e entrar nos campos de Moab. Querido, quando você lê Moab, ou a geração dos Moabitas, ou quando você lê a geração ou os filhos de Amon, você vai entender que quando se lê isso, você está lendo alguma coisa relacionada à embriaguez das filhas de Ló, que embriagaram a Ló, deitaram-se com Ló e geraram um filho. Quando nós lemos a geração de Moab, nós lemos que a filha mais velha de Ló embebedou, deu vinho para Ló, embebedou, deitou-se com ela e deitou-se com ele e teve um filho, e este filho por nome de Moab. A filha mais nova na outra noite embebedou seu pai, e agora a filha mais nova também gerou um filho por nome de Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon. Então, irmãos, quando saímos fora da direção de Deus, saímos também da vocação a qual Deus nos chamou. E quando nós olhamos para uma família, nós entendemos que este homem, então, agora, ele colocou toda a sua família em perigo por causa da sua atitude fora da direção de Deus. E quando nós olhamos, irmãos, uma família, nós entendemos algumas coisas. A Bíblia diz que o homem é o provedor das coisas na casa. A mulher, a Bíblia relata que ela é a mulher que edifica a casa. A mulher não terá função, irmãos. A mulher não terá função de prover alguma coisa. Assim como o homem também não terá função de edificar a casa. Porque isso a Bíblia fala que a função do homem é prover, a mulher edifica. E quando nós olhamos para isso, para esta família, nós entendemos que esse homem colocou a sua família em perigo. E quando nós colocamos a nossa família em perigo, nós provocamos algumas crises. Primeiro, crise espiritual. A crise espiritual, irmãos. E aqui eu quero parar em alguns detalhes. E nós estamos no trabalho em família. Se o teu filho, se a tua filha não ver você orando, ou não ver você buscando de Deus, o teu filho, a tua filha vai ser descompromissada com a obra de Deus.
porque você é o provedor na tua casa, você é o sacerdote na tua casa. Se a tua filha vê você, vamos falar para as irmãs, se a tua filha vê você desrespeitando, querendo colocar mais coisa, não edificando a tua casa, a tua filha, quando tem um casamento, ela não saberá edificar uma casa. Mas eu louvo a Deus, porque aqui tem homens e mulheres que não deixarão a crise espiritual chegar até a sua casa. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Quando nós olhamos a crise financeira, e aqui, irmãos, quer ver? A família pode estar tudo bem, pode estar acontecendo, pode estar alegre, pode estar feliz, pode estar reunidos, mas faltou dinheiro, começou os problemas. Faltou a grana, faltou o dinheiro na conta, faltou o alimento, começa as intrigas, começa a briga. A esposa, não é o caso do irmão, a esposa, homem, tu és um provedor, vai atrás de alguma coisa para nós comer. A mulher começa a chacoalhar o marido incomodado, olha para a esposa, ô mulher, tu és aquela que edifica, aí começa as intrigas, e aonde há uma brecha o inimigo entra, e entra com destruição. Mas nesta noite a brisa suave no Espírito está aqui dizendo, não achará brecha alguma, porque a presença de Deus está nesse lugar. A terceira crise, irmãos, que eu encontro aqui é a falta de dependência de Deus. Se a primeira era a crise espiritual, a segunda era a crise financeira. Mas vamos aqui para nós, irmãos. Quando está faltando alguma coisa na tua casa, quando falta algum valor para você pagar uma conta, quem aqui, quero eu acreditar e quero que nem aconteça na tua família, mas se porventura algum dia faltou alimento na tua despensa, qual daqui vai sair peregrinar? Qual daqui vai sair para outra cidade caminhar? Ele acredita que Deus vai prover alguma coisa. Ele acredita que Deus vai abrir as portas. E quando Deus abre porta, ninguém fecha. E quando Deus fecha, ninguém abre. Mas este homem chamado Elimelec saiu porque tinha uma fome na terra. E quando ele sai da terra de Belém de Judá, ele saiu da casa do pão. Estava uma escassez de alimento, mas se ele ficasse ali, Deus estava dizendo, tu estás na minha presença, eu vou prover para a tua casa e para a tua família. Se tu permanecer na minha presença, eu vou entrar em providência, eu vou curar a enfermidade, vou libertar os cativos. Mas esse homem não ouviu a direção de Deus, saiu a peregrinar com a sua família. Chegaram nos campos de Moabe, e agora vem a outra crise. Quando eles chegam na terra de Moabe, diz a palavra de Deus que algum tempo, agora Elimelec vem a falecer, e deixou Noemi agora Malom e Quilion, seus dois filhos, a qual tomaram por mulheres duas moabitas, duas mulheres da descendência de Moabe. Malom casou com Ruth, Quilion pegou Orfa para ser a sua esposa, e ali permaneceram naquele lugar. Mas quando eles saíram de Belém, eles saíram porque tinha falta de alimento lá na cidade onde eles moravam. E quando Elimelec tomou a atitude de levar a sua família para os campos de Moabe, mal ele sabia que ele estava provocando uma crise emocional para toda a sua família. Uma crise emocional que abrangeria toda a sua família. E por último deixaria a sua esposa amargurada. Quando Elimelec tomou a decisão de levar a sua família para os campos de Moabe, ele provou que não estava na direção de Deus. Ele provou que não era um homem capaz de seguir a direção de Deus. E eu prego para pai de família nesta noite. Eu prego para mãe de família nesta noite. Eu prego para filhos e filhas que aqui estão. Não saia da direção de Deus. Não saia daquilo que Deus colocou sobre
existe família perfeita. Não existe casamento perfeito, meu irmão. Não adianta nós vir aqui enganar você que é tudo mar de roda. Não existe um casamento. São duas pessoas de culturas diferentes, de ensinamentos diferentes. Vai ter algumas vezes que a Priscila vai ter uma ideia, o Claudinei vai ter outra. Mas o casamento abençoado por Deus é aquele que um dá um jeitinho aqui, o outro dá um jeitinho lá. E Deus continue a caminhar com cada um. Assim é uma família na presença de Deus. Família, não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito, irmão. Às vezes querem vender uma ideia que o casamento é perfeito. Quer ver uma coisa? Vamos para as redes sociais. Quando você olha um casal de namorado, um casal que já são casados há muito tempo, eu te amo, meu amor, minha princesa, meu príncipe, meu isso, meu aquilo. Mas na vida real, irmão, nada disso acontece, porque são duas pessoas com ensinamentos diferentes. Claro, irmão, que a vida boa é aquilo que não é postado. Tudo aqui é bom. Nós não precisamos postar se nós amamos a nossa princesa. Se você ama teu príncipe, viva com ele, com alegria, com os defeitos, com as qualidades. Todos nós temos defeito, todos nós temos qualidade, todos nós somos homens e mulheres de Deus nesta noite. Aleluia. Quando nós olhamos o homem chamado Elimeleque entrando com a sua família nos campos de Moabe, mendigar pão, bastava Elimeleque dobrar os joelhos com a sua família, irmão Jolá. Bastava esse homem dobrar os joelhos com a sua família. Embora não tivesse fome na terra, mas eu nunca vi um justo perecer. Deus sempre provê um caminho, uma saída, mas ele leva a sua família para longe. E quando ele chega na terra de Moabe, a Bíblia diz que há algum tempo ele veio a morrer. Deixou a sua esposa Noemi sozinha com seus dois filhos, Malom e Quilion, a qual tomaram duas moabitas para casar-se. Só que agora, irmãos, passou-se mais um tempo. Malom e Quilion também morrem. Eles morrem também. E agora aquela mulher que saiu sorridente da casa do pão está em campos estrangeiros, passando agora a sua crise emocional. Imagine comigo agora, irmão, o seu marido morreu. E naqueles dias, uma viúva era uma mulher desprezada. Até hoje, irmãos, me perdoe, mas até hoje. E eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, que eu sou prova. Até hoje, nos dias que vivemos, parece que nós olhamos para uma mulher que é viúva ou para um viúvo com outros olhos. Sabe as minhas irmãs, na época, minha mãe ficou viúva há 18 anos. Ela nunca pôde atender um trabalho na igreja, porque era uma mulher viúva. Aí nós olhamos para esta mulher chamada Noemi, uma mulher viúva, e agora sem seus dois filhos. Viúva já não era fácil, estava num campo estrangeiro, uma terra estranha, sem seu esposo, agora sem os seus dois filhos. Malom e Quilion vieram a morrer, faleceram. Acabou o sonho daquela mulher de alguém prover alguma coisa para ela. O seu esposo morreu, os seus dois filhos morrem, e não resta mais nada a não ser as suas duas noras. Ela olhou para as suas duas noras e disse: vocês voltem para a casa de vocês, vocês vão para a casa, para a família de vocês, vocês voltem para o povo de vocês, vocês voltem para o Deus que vocês adoram. Aí então ela começou a chorar, e quando ela começou a chorar, as suas duas noras se colocaram em pé e choraram um pouco. Agora Noemi olha para a órfã e também para a Ruth e diz: olha, volte para o povo de vocês, os meus dois filhos já morreram, eu não tenho mais
filhos para vocês casarem. E se porventura hoje à noite eu conhecer alguém e gerar um filho, acaso vocês esperariam os filhos crescer e tomariam por esposo? Então Orfa se coloca em posição, vai até Noemi, beija o rosto de Noemi e volta para a sua casa, para o seu povo. Mas Ruth tem uma atitude diferente. Ruth olha para Noemi e diz: olha, não me inste, não me insista, não me importune. Aonde tu ires, eu irei contigo. Aonde tu fores, eu irei contigo. O teu povo será o meu povo. Aonde tu chorar, eu chorarei contigo. O teu Deus será o meu Deus. Aonde tu vier a ser sepultada, ali também eu serei sepultada. O que eu quero dizer nesta noite, meu irmão, não importa a crise que você está, seja quem você é, Deus está olhando para dentro das famílias, esperando encontrar alguém que em meio à crise não para de adorar. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus. Noemi tinha tudo para negar a Deus. Noemi tinha tudo para se distanciar da presença. Mas quando eu olho de Ruth dizendo: olha, aonde tu ires, eu irei contigo, meu jumentino. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Eu olho para essa passagem bíblica, eu entendo que em meio à crise espiritual, em meio à crise financeira, em meio à crise da dependência de Deus, em meio à crise emocional, nunca faltou adoração na vida de Noemi, na casa de Noemi. Não pode faltar adoração. Embora Elimeleque saiu da direção de Deus, Noemi não saiu, irmão. Noemi permaneceu e fez com que a sua nora enxergasse isso. Glórias a Deus. Aí será? É um culto de família e eu preciso pregar-vos. Além de pregar para vocês, eu sou o pastor desse setor. Tem gente, irmão, que não consegue olhar para a sogra. Tem gente que não consegue olhar para o sogro. Tem gente que não consegue olhar para o genro. E eu convidei o Nicolau e a Delci, quem sabe eles não puderam estar aqui, mas o Nicolau e a Delci, que são os pais da Priscila, eles são como se fossem meus pais. A minha sogra, eu digo para elas, ela chega até a ser chatinha de tanto que ela quer ajudar, de tanto que ela quer socorrer a gente. Às vezes ela chega até a ser chatinha, fica insistindo, mas é verdade, eu digo para ela, Delci, às vezes só quer tanto ajudar que a senhora chega até a ser meio chata, porque a senhora quer tanto ajudar e fica insistindo, importunando, mas são as bênçãos da nossa vida, irmão. E tem gente que não consegue olhar para a cara da sogra, mas eu trago uma palavra de Deus. Se você quer morar no céu, a tua sogra também quer morar no céu, aprenda a amar ela, aprenda a amar ele, porque se você quer morar no céu, você vai ter que morar com ela lá no céu, você vai ter que morar com ele lá no céu. Não tem como viver separado. Aleluia. Glória a Deus. Tu imagina Noemi incentivando a sua nora. Ruth olhou para Noemi, olhou uma mulher virtuosa, uma mulher que edifica a casa, uma Cíntia. Ruth olhou para Noemi e viu uma mulher que, embora todas as crises, ela não parou de adorar. Você não vejamos, irmão? Como que Ruth ia dizer para Noemi: olha, o teu povo será o meu povo. Aonde tu ires, eu irei contigo. O teu Deus será o meu Deus. Como que Ruth falaria isso para a sua sogra, se ela não visse a sua sogra adorando a Deus? Meu Deus. Será que eu e você estamos sendo inspiração, irmão, para alguém aí fora? Será que a nossa família está sendo inspiração para alguém aí fora? Será que alguém pode ver? Aquela família é diferente, aquela família tem a presença de Deus, aquele lar lá tem a presença de Deus, aquela casa tem a presença de Deus. Tem Deus na tua casa, irmão? Levante a tua mão direita. Tem Deus na tua casa, tem Deus na tua casa. Aleluia. Quero eu acreditar que não tem
morar no céu, o mesmo céu que você quer morar, eles também querem morar, né? Quando eu olho para esta palavra, eu vejo agora Noemi triste, problema emocional, problema financeiro. Ela estava só, seus filhos morreram, seu esposo morreu, mas ela não parou de adorar a Deus. Aleluia, Jesus. E quando Ruth tem essa atitude, Noemi, então, vamos voltar para Belém. Belém havia se reestruturado, havia agora comida na terra. E Noemi, então, resolve voltar agora com Ruth. E quando ela chega na porta da cidade, todos estão dizendo: não é esta a Noemi? E Noemi olha para aquela multidão e disse: não me chame mais Noemi, mas me chame Mara, porque a mão do Senhor se pesou contra mim. Cheia eu saí daqui, mas vazia eu estou retornando. Mal sabia Noemi que naquele processo todo Deus tinha um projeto, não só para Noemi, mas também para Ruth. Quando Noemi volta para Belém, diz a palavra que naqueles dias, naquela época era normal, quando alguém falecesse, tinha que ter alguém para remir, para comprar tudo aquilo que pertencia ao morto. E diz que agora Noemi e Ruth, elas estão em Belém. E Noemi diz: olha, Ruth, vai e junta algumas espigas, vai aos campos e junta algumas espigas. E Ruth, ela vai justamente nos campos de um homem chamado Boaz. E este Boaz, ele acha graça a esta mulher chamada Ruth. Só que antes de Boaz, que era parente de Elimelec, que era um dos remidores, alguém que poderia comprar, tinha alguém mais próximo. E agora, para encurtar o assunto, irmãos, e nós encaminharmos para o final dessa mensagem, quando Boaz se agrada de Ruth, ele diz: vamos ao remidor mais perto, alguém mais próximo, e se ele não redimir, se ele não comprar, eu vou redimir. E diz a palavra de Deus, a história bíblica, que Boaz então vai ao parente mais próximo de Noemi, e o remidor não quer comprar. Então agora Boaz compra tudo aquilo que era de Elimelec. Boaz compra tudo aquilo que um dia pertenceu ao seu parente Elimelec, tudo aquilo que pertencia a Noemi, tudo aquilo que um dia pertenceu a Malom, a Quilion, a Ruth, a Orpa. Agora ele compra tudo e vai junto com tudo isso, vai Ruth, e casam. E agora eles têm um filho, eles geram um filho, e este filho se chama Obed. Esse Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, e Davi, da geração de Davi, nasceu o nosso Jesus Cristo. Boaz casou com Ruth, geraram Obed, Obed geraram Jessé, Jessé geraram Davi, e da geração de Davi nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo. O que eu quero pregar nesta noite, irmão? Que não importa a circunstância, Lucas, não importa a maneira que nós éramos lá no mundo, não importa a circunstância, quando Deus quer fazer algo, Ele pega o pequeno e confunde o grande, Ele pega o que não é e confunde aquele que pensa que é, Ele pega aquilo que todo mundo despreza, Ele pega aquilo que todo mundo diz não tem valor, Ele
pega tudo aquilo que todo mundo diz, vamos pisar, vamos sapatear. Deus está dizendo, eu estou levantando mais alguém aqui nesta noite. Deus está levantando Ruth aqui nesta noite. Deus está levantando Noemi aqui nesta noite. Quem pode dar uma glória? Quem pode dar uma glória? Deus está levantando uma Noemi nesse lugar. A ótica humana, aos olhos humanos, os moabitas, por serem de uma geração de incesto, eram impedidos de entrar. Eles também não tinham uma comunhão com a nação de Israel, porque quando a nação de Israel foi sair do Egito, da escravidão do Egito, eles não permitiram que o povo entrasse pelo meio das terras dele. Então era uma intriga, uma rixa de anos. Só que agora Deus pega o que não é. Deus confunde a mente humana. Se tem uma coisa que o nosso Deus é especialista, é em pegar aquilo que não é para dizer que Ele é Deus poderoso. Quando nós erguemos o nosso nariz e dizemos, eu sei fazer, eu sei falar, eu sei pregar, eu sei cantar, eu sou melhor, Deus está dizendo, você não passa de um miserável. Mas quando nós dizemos, eu não consigo caminhar sozinho, eu não sei falar, eu não sei cantar, Deus está dizendo, vai, porque eu colocarei as palavras na tua boca. Quando Jeremias disse, eu não sei falar, vai, porque eu colocarei as palavras na tua boca. Aleluia. Quando Jeremias disse, eu não sei, eu não passo de uma criança, Deus está dizendo, eu não olho para a idade, eu não olho para a posição financeira, eu não olho para a posição familiar, mas eu olho para dentro do coração do homem. Será que Deus está dizendo a respeito da tua vida? Será que Deus está dizendo, ali tem um homem, ali tem uma mulher, ali tem uma família que eu posso levantar? Será que Deus está dizendo de nós isso, irmão? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos seguir e já encerramos. O cenário era de fome. O cenário era de morte. O cenário era de dor. Mas Deus pega tudo isso, todo esse processo, Ele amassa e diz, teve dor, teve tristeza, teve morte, mas agora chegou o tempo de eu fazer algo extraordinário. Aleluia. Vou repetir-vos. Teve fome, teve morte, teve dor, teve crise emocional, mas Deus embola tudo, amassa e diz, estou trocando as páginas. Tudo aquilo que causou dor vai tornar-se em alegria. Tudo aquilo que causou choro, eu vou trazer alegria. Noemi, em meio à fome, em meio à falta de direção de Deus, em falta de direção do Espírito, tu permaneceste fiel. Agora, Noemi, Ruth vai dar a geração daquele que vai saciar a fome de toda a terra. Aleluia, Jesus. Nasceu Jesus de Nazaré, em Belém. Aleluia. E quando nós olhamos a história de Ruth, nós entendemos que Deus não precisa da ajuda humana, que Deus não precisa da nossa ajuda. Em meio a toda essa crise, Deus está dizendo, pode faltar a presença de Deus no mundo. E eu encerro dizendo, pense comigo agora, não há uma crise espiritual no mundo aí fora? Não há uma crise espiritual? Inversão de valores? Agora é natural o homem casar-se várias vezes. Agora é natural o homem se relacionar com o homem, mulher com mulher. Agora eles querem dizer que é normal
casar-se com duas mulheres ao mesmo tempo. Agora a moda é o trisal, né? Agora a moda é o amor entre homem para com homem, mulher para com mulher. Mas nós que conhecemos a Bíblia, que conhecemos o Deus que servimos, isso é abominação diante dos olhos de Deus. Hoje querem enfiar goela abaixo nas nossas crianças. É um culto de família, irmãos. E eu preciso falar isso. E eu encerro. Hoje é quase impossível os nossos filhos estarem na escola e eles não serem ensinados, doutrinados por algumas coisas que o mundo oferece. Hoje eles querem colocar na mente das nossas crianças, na mente dos nossos jovens, na mente dos nossos adolescentes, que algumas coisas que a nossa palavra de Deus diz que é errado, é normal. Quer ver uma coisa? Graças a Deus que em Parobé ainda não tem, quero acreditar. Mas em muitas escolas ensinam que uma criança pode escolher o sexo que ela quer. Ensinam que uma criança pode se relacionar com um adulto. Querem transformar a pedofilia em algo normal, mas não é normal, irmão. Não aceitamos isso porque é prática demoníaca. Não aceitamos a prática do homossexualismo porque isso é abominação diante dos olhos de Deus. Amamos a todos, queremos o amor de todos, amamos e queremos o amor de Cristo para eles, mas não aceitamos isso. Hoje colocam, e aqui é um trabalho de família, é pai, mãe, esposa, esposo, filho. Irmãos, nunca se viu tantos filhos de crente fantasiados nas nossas escolas. Festa junina, festa pagã. Sabe aquela dancinha em roda da fogueira? Se você ler a história, você vai ver que nada passa de uma adoração ao Deus Moloque, aonde as crianças eram queimadas em sacrifício para oferecer ao Deus Moloque. A festa da fogueira, irmão. Não mande o teu filho para lá. Você está mandando para ele ser amaldiçoado, mas mande para a escola dominical infantil, porque aqui nós pregamos a palavra de Deus. Quadrilha, fantasiado, bruxinha na 31 de outubro, criança fantasiada de bruxa, criança fantasiada de bruxo. Pai e mãe que aqui escutam, não façam isso. Aleluia. Não façam isso, pelo amor de Deus. Se o teu filho se perder, você vai ter que prestar conta. E eu, como pastor, eu preciso falar isso, porque infelizmente muitas igrejas também aderiram isso. A festa junina é família. O homem é provedor. O homem não pode sair da direção de Deus. A mulher não pode sair da direção de Deus. Se coloque em pé. Eu encerro.